E aí, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo à Conferência Ondadura 2018. Graças a Deus você aceitou esse convite. Eu creio que serão dias transformadores, dias de metanoia, de mudança de mentalidade. E eu quero convidar você, desde já, a abrir o teu coração, abrir a tua mente para tudo aquilo que o Espírito Santo vai derramar durante esse tempo. Você está na expectativa? Eu também estou muito feliz, mas eu estou mais feliz do que simplesmente estar aqui, estar diante de homens de Deus, de bandas incríveis, enfim, diante de tudo aquilo que a gente vai viver aqui. A minha maior expectativa é acerca daquilo que vai acontecer a partir daqui. Eu creio muito que Deus separou esses 4 dias para nós refletirmos acerca do nosso papel nessa geração, nesse tempo, na nossa nação, extra-nação, para que de alguma forma nessa reflexão nós cheguemos a conclusões óbvias, lógicas, espirituais e frutos de revelação, para que tenhamos uma atitude reformadora, transformadora, aonde nós estivermos. Amém? Está junto comigo nisso? Vamos orar para nós iniciarmos a conferência e essa reflexão que você vai ter agora de abertura da conferência. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, Tu é bem-vindo nesse lugar. Esteja, ó Pai, atuando em nós com poder e glória. Que o Teu Espírito que habita em cada um de nós possa nos fazer discernir todas as experiências audíveis, sensitivas, tudo aquilo que nós vamos usufruir durante esse tempo aqui. Que Teu Espírito possa codificar todas essas coisas e nos fazer compreender o tempo, o momento e o mistério da Tua palavra para os nossos dias. Pai, conecta o nosso coração ao Teu coração. Jesus, nós Te amamos e Te entronizamos. O Teu nome é exaltado nesse lugar. É o nome que está acima de todo nome. Você é a pessoa mais importante aqui. E nós clamamos por misericórdia e graça que nos ajude a sermos discípulos mais efetivos em tudo aquilo que colocarmos a mão. Abençoa-nos dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos dividir essa conferência falando a respeito de 7 esferas da sociedade. Você vai passar por todas elas. Nesse período da noite, nós vamos falar sobre a esfera de influência da religião. Em outras palavras, daqueles que de alguma forma professam sua fé em Cristo e se envolvem no serviço religioso, se envolvem em uma instituição eclesiástica, numa igreja, numa comunidade de fé. Quantos aqui participam de uma igreja local? Obviamente que é um assunto comum a todos nós. E a reflexão nessa noite é justamente acerca de qual o nosso papel nesses dias, na igreja contemporânea, no momento em que nós estamos na história da construção, de revelação, discernimento, dos tempos e do momento em que Deus está estabelecendo para que nós vivamos. E algo que Cristo tem colocado no meu coração de uma maneira muito profunda é acerca de qual o nosso papel diante de um avivamento que Ele produz. Deus tem me dado a graça e o privilégio de viajar ao Brasil, de sul a norte, conhecer diversas igrejas, diversos irmãos, diversos pastores, diversos ministérios. E uma coisa que eu falo categoricamente é que existe algo sobrenatural acontecendo no Brasil em todos os lugares. Não é algo normal, não é algo comum, não é algo rotineiro, não é algo que nós possamos passar os olhos e não perceber que de fato existe uma ação de Deus.
Existe uma ação de Deus nas universidades, existe uma ação de Deus na igreja, existe uma ação de Deus na política, existe uma ação de Deus na economia, existe uma ação de Deus no judiciário, existe uma ação de Deus em todos os ramos da sociedade. Deus está se movendo sobre o Brasil. E isso é muito bom. Mas a grande questão é que isso não é a nossa parte. E a pergunta que eu me faço é, ok, o Espírito Santo está se movendo. Sabe, cara, eu vou pregar em alguns lugares, de verdade mesmo, sabe, adolescentes ali de 13, 15, 14 anos, chorando de joelho, clamando a Deus, deixa queimar, deixa queimar. Sabe, naquele frenesi, eu olho para aqueles moleques, eu falo, mano, quando eu tinha 13 anos, eu estava sendo expulso de uma escola. Sabe, existe algo diferente, existe uma fome diferente, existe uma sede diferente, existe um posicionamento espiritual diferente, mas isso não é produzido por nós, isso é produzido pelo Espírito Santo, isso é graça de Deus. E a pergunta que eu me faço não é o que Deus tem que fazer. A pergunta que eu tenho me feito é o que a igreja precisa fazer diante de um avivamento eminente. Qual é a nossa postura, qual é a nossa posição, qual é a nossa responsabilidade diante daquilo que o Espírito Santo tem feito. E graças a Deus eu tenho chego a algumas respostas e quero compartilhar com você acerca delas. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia, e o primeiro texto que eu quero ler está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Se você está com a tua Bíblia aí, você pode ler, se não está, só acompanhe que eu vou ler. Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa a narrativa da criação, começa a história da humanidade, dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse texto aqui ele é muito rico, esse versículo, porque esse versículo está dizendo que existe um princípio, existe um Deus e existe um Criador. E esse Deus, esse princípio e esse Criador foram ocasionado, foi causado pelo Deus Criador dos céus e da terra. E no versículo 2, então, diz que a terra era sem forma e vazia. Presta atenção. A terra que Deus havia criado era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Repete comigo, sobre. Tenta visualizar isso. Deus cria os céus e a terra sem forma e vazia, trevas cobrem o abismo, caos total, e o Espírito Santo está passeando, está dançando, ele está flutuando, ele está andando sobre as águas, sobre a superfície das águas. O Espírito Santo está em meio ao caos, ele está sobre o caos. No versículo 3, a gente percebe uma coisa, de repente, esse caos começa a ganhar ordem. E no versículo 3 a palavra diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus começa a colocar ordem em meio ao caos. O mundo estava mergulhado no caos, e a palavra proferida de Deus ordenava o caos, trazia ordem para a bagunça. Trazia ordem para aquilo que estava caótico, para aquilo que estava destrutivo, para as trevas, ele trouxe ordem por meio da palavra. O Espírito convivia com o caos, mas a palavra não pode conviver com o caos. Porque aonde a palavra é pregada, pessoas são libertas. Pessoas são libertas do caos. E quando eu olho para Gênesis, eu percebo que existe um modelo de Deus trabalhar. Esse texto ele está falando sobre um padrão de funcionamento de Deus. É um Deus que está sobre, é um Deus que em 6 dias cria a terra pelos homens, para os homens, e no 6º dia, Deus cria o homem e a mulher, então sopra fôlego de vida sobre eles, e agora o Deus que estava sobre, e depois que estava para, agora está no homem, está em Adão.
está em Eva. Obviamente que você conhece toda a história, o homem foi afastado, destituído da glória de Deus, e logo depois que o homem peca contra Deus, faz o que é reprovável contra Deus, Deus lança o seu plano de redenção, de reconciliação, de restauração de todas as coisas. Eu amo isso, porque o homem havia acabado de pecar, ele estava se escondendo de Deus, e ele usou plantas para tentar cobrir as suas partes íntimas, dada a vergonha que eles tinham por conta do pecado. Deus, de maneira tipológica, ele mata um cordeiro, tira a pele daquele cordeiro e cobre a vergonha do homem com a pele de um cordeiro, apontando para o homem que um dia viria um redentor, viria um cordeiro que cobriria o pecado do homem. Posteriormente a isso, Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho é lançado. Deus lança uma sentença sobre a serpente, sobre Satanás, e diz: ei, Satanás, um dia a mulher dará à luz a um menino, e esse menino pisará a sua cabeça, e esmagará a sua cabeça, vencerá você. O proto-evangelho foi lançado. E a partir daquele momento que a bola inaugural do jogo é lançada, Deus começa um trabalho de consciência, de revelação, para que nós cheguemos no tempo em que nós estamos. Desde aquele tempo até os dias de hoje, Deus tem trabalhado em uma coisa: a restauração dos céus e da terra. Moisés, Noé, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, todos eles, sem exceção de nenhum deles, todos eles tinham um assunto por trás de tudo que eles falavam: a restauração de todas as coisas, porque a vontade de Deus é que todas as coisas sejam restauradas. Amém? Está acompanhando aí? Agora abre a tua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, de uma forma bastante interessante, reproduz e aponta para Gênesis capítulo 1. De que maneira? Em Atos capítulo 2, a igreja está reunida, e eles começam a orar fervorosamente, clamando a Deus pela restauração de Israel, a promessa que havia sido dada. E eles começam a orar, clamando a Deus: Deus, restaura Israel. E eles ficam durante dias clamando a Deus, e de repente o que acontece? Línguas de fogo começam a descer sobre aqueles homens. O Espírito Santo está sobre aquela igreja. O Espírito Santo começa a se mover sobre aquela igreja. Os bebum que estavam voltando para casa de madrugada, passam por aquela casa, olham os irmãos tudo muito louco, e eles olham para eles e dizem: esses caras estão tudo bêbados. Porque de fato, aquilo que estava acontecendo ali na igreja primitiva, na igreja que estava nascendo, era extremamente caótico. Mas o Espírito Santo estava sobre o caos. Ele estava pairando sobre aquela igreja. E em meio ao caos, um homem se levanta. Quem é esse homem? Pedro. Pedro se levanta e começa a pregar a palavra. Repete comigo: palavra. E ele começa a pregar a palavra, ele prega a palavra, todo mundo está muito louco, e Pedro aqui no meio falando a palavra, e ele vai dando a palavra, e de repente, em meio a todo aquele caos, 3.000 pessoas silenciam, chegam para Pedro e dizem: Pedro, o que nós fazemos diante de tais coisas? O que Pedro diz? Arrependam-se, sejam batizados para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. O que Pedro está dizendo para aquela igreja é que existe algo maior
do que um Espírito Santo que está sobre, existe algo maior do que um Jesus que está pela igreja, existe um dom, um mistério e uma glória maior, que é o Espírito Santo habitando em nós, vivendo em nós. E sabe qual é a coisa louca da igreja de Atos? Atos capítulo 2, versículo 42, você conhece esse relato? Se você é crente de carteirinha, já deve ter lido esse texto. Atos 2, 42 narra a maneira como aquela igreja vivia. Como ela vivia? O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Repete comigo, ensino dos apóstolos. E talvez você pense, de maneira equivocada, que o ensino dos apóstolos era feito dentro de uma igreja, 4 paredes, assim por diante. Mas a grande verdade é que não. A partir do momento que o Espírito Santo coloca em ordem a igreja, que a palavra ordena a igreja começa a se dedicar ao ensino dos apóstolos. E isso remonta, destrincha e aponta para uma revolução da educação, do pensamento. Porque eu não sei se você sabe, mas a teologia, o estudo de Deus, é a mãe de todas as ciências. Antes de qualquer filosofia, antropologia, antes da física, antes da geografia, existia a teologia. Posteriormente, como ramificação da teologia, veio a filosofia. E assim sucessivamente foram se criando outros braços dessa mãe da educação, que era a teologia. Por quê? Porque aquela igreja entendeu que Deus é a verdade absoluta. Ele é a maior verdade. E você não pode construir verdades em cima de um terreno frágil. É necessário construir verdades em cima de um terreno sólido, que é o próprio Deus. Por esse motivo, a igreja inaugurou uma reforma, uma revolução na educação. Porque aquela igreja levava a sério o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos não era matéria religiosa, era matéria de vida, era prática, era como viver sendo um seguidor de Cristo. A palavra ainda diz que eles se reuniam de casa em casa. Quantos aqui são onda dura? Você que é onda dura, sem sombra de dúvida, está imerso em grupos pequenos e assim por diante. E a tua casa estava lá, solitária, sem ninguém. E de repente, você dá a bola fora de dizer para o teu líder que ele pode fazer um grupo pequeno na sua casa. E de repente, aquele teu sofá de estimação vira um puleiro, todo quebrado, porque agora a igreja está reunindo-se na sua casa. E vem gente toda e qualquer índole, você fazer a maior seleção para as pessoas chegarem na tua casa. E agora chegam uns caras na tua casa que você não conhece e ninguém conhece. Ninguém sabe se é um anjo, um demônio, o que é aquilo lá que está chegando. Os judeus, como de costume, eles tinham uma vida privada muito bem guardada e preservada. E de repente, as casas, o lar das famílias, começa a passar por uma grande reforma. As casas agora não eram lugar de dormir e comer. As casas agora eram lugar de comunhão e de aprendizado. As famílias foram revolucionadas. As famílias passaram por um processo de reforma. Porque agora o Juquinha, que de noite ficava viajando, olhando para as estrelas, agora tem na sua casa uma reunião poderosa de oração, onde paralíticos estão andando, e o Juquinha está sendo criado e educado, crescendo dentro desse contexto. Porque a palavra que a igreja primitiva recebeu é uma palavra que reformou o contexto familiar. A palavra ainda diz que eles se reuniam dia a dia no pátio do templo. Pátio do templo. O pátio do templo era o lugar onde os gentios ficavam. E os judeus convertidos a Cristo abriram mão da sua posição de privilégio e foram até o pátio dos gentios, dentro daquela grande praça chamada templo,
e tornar o templo um lugar agora de reunião apostólica, um lugar da pregação do evangelho. Anteriormente aquele lugar era um lugar de sacrifício de animais, e agora o templo havia se tornado um lugar onde era anunciado Cristo que havia morrido em nosso favor, e que não era necessário mais a morte de animais. Aquela igreja reformou o contexto religioso. Todo o pensamento religioso daqueles dias foi transtornado pelo evangelho que aquela igreja estava assimilando. O texto de Atos capítulo 2 ainda diz que a igreja tinha tudo em comum. Nenhum presidente mudou, César não foi deposto, nenhum partido novo assumiu. A igreja converteu-se a Cristo. O coração daqueles crentes queimavam por Cristo, e por queimarem por Cristo, eles se tornaram generosos, altruístas, abandonaram sua mesquinharia, começaram a vender tudo que tinham demasiadamente, começaram a repartir um com os outros, eles tinham tudo em comum, eles revolucionaram, reformaram a economia daqueles dias. A economia entrou em colapso, porque a igreja levou a sério a palavra de Deus. Não foi um sistema imposto, não foi um plano de governo, foi um coração igual ao de Deus. Aquela igreja começou a viver de maneira altruísta e começaram a partilhar tudo que eles tinham em comum. A palavra fala que dia a dia pessoas iam sendo salvas. Aquela igreja aumentou o seu poder político. Sabe, eu não sei se você estudou já a história da igreja, mas os primeiros cristãos, eles eram da Baixa Jerusalém. Eles eram a plebe, eles eram o populacho do povo. Jesus começou seu ministério lá na Baixa Jerusalém, perto da cidade antiga de Davi, o lugar onde a favela morava. E de repente a favela subiu para cima, para a Alta Jerusalém. E de repente a favela agora estava influenciando os sacerdotes, estava influenciando os centuriões. A favela agora estava ocupando Roma. O poder político, o poder de troca, de barganha daquela igreja aumentou exponencialmente, porque aquela igreja reformou o sistema político daqueles dias. Não é por um acaso que mesmo sendo martirizados e tudo mais, cerca de 2 séculos à frente, aquela igreja faz o grande César, o último grande imperador que existiu na história da humanidade, se render ao cristianismo, Constantino, e dizer: ei, a gente não tem mais o que fazer, vamos virar tudo cristão, porque senão a gente perde o império. Aquela igreja reformou a política. Aquela igreja não só reformou a política, a palavra fala que eles louvavam a Deus dia e noite. Eles reformaram a forma de fazer arte. Agora a arte tinha um destino, e o destino era a glória de Deus. Eles reformaram a mídia. Eles tinham a simpatia de todo o povo. Todo o povo ouvia falar do que eles estavam vivendo e fazendo. Sabe por quê? Eu vou te responder lendo um texto. Abre em Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 6. Presta atenção. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Repete comigo: sobre todos. Por meio de todos. Repete comigo: por meio de todos. E em todos. Repete comigo: em todos. Eu não sei se você está percebendo nesse texto a ação de Deus. Um Deus que é sobre, um Deus que é por, um Deus que é em. Aquela igreja primitiva revolucionou, transformou a sociedade em que eles estavam inseridos e vivendo naqueles dias. Porque eles não estavam esperando um Deus
sobre eles. Eles já haviam passado dessa prova. E eles também não estavam ansiosos por um Deus que estaria a favor deles. Eles haviam tomado consciência de um Deus que estava neles. Neles. Um vinho que havia sido derramado neles. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que o Todo-Poderoso habita em nós, tudo ao nosso redor é reformado, é mudado e é restaurado. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E esse é um vinho novo, é um avivamento produzido pelo Espírito Santo. É algo que Deus produz, é algo que Ele nos dá. Mas Jesus mesmo nos atenta e nos chama a atenção em Marcos 2:22, dizendo: ei, não se põe vinho novo em odres velhos. O Espírito Santo é algo novo. Amém? E não se põe algo novo na mesma forma antiga de se viver. É necessário reformar. É necessário mudar. E essa é a responsabilidade de todo cristão. A nossa responsabilidade não é produzir vinho. A nossa responsabilidade é nos reformar e reformar tudo à nossa volta, para que tudo à nossa volta e nós mesmos possamos usufruir de toda a plenitude do vinho derramado. É necessário mudar sistemas, é necessário mudar as formas como nós vivemos. Porque é necessário mudar as formas que nós vivemos. Jesus fala em Marcos 2. É necessário mudar a forma como nós vivemos, porque se nós colocarmos vinho novo em odres velhos, ele vai arrebentar os odres velhos e o vinho logo vai se perder. E o que eu percebo é que o Espírito Santo por vezes age sobre, ele age por você, mas quando ele vai estar em você, você continua com a mesma maneira antiga de se viver. E é necessário reformar. Tiago, capítulo 5, versículo 13, conta a respeito de como aquela igreja vivia. Como essa igreja vivia, presta atenção. Tiago diz: entre vocês há alguém que está sofrendo? O que Tiago responde? Então ore. Sabe o que ele está dizendo? Gere um sistema aonde o Espírito Santo possa agir. Não aceite estar do lado de um enfermo sem orar por ele. Ah, pastor, mas eu oro e ele não é curado. Como que vai ser? Não é teu papel curar, o teu papel é orar. Agora, uma coisa eu digo para você: se você orar por 100, por 200, alguma hora o Espírito Santo vai agir. E quando ele agir, através da sua vida, a glória de Deus vai ser manifesta. E isso é mudança de sistemas. O que eu percebo como igreja é que nós temos sistemas incrédulos. E sistemas incrédulos geram incredulidade. Você entende isso? Nós precisamos gerar sistemas, reformar a igreja de tal forma que ela produza fé. De tal forma que ela produza ainda maior confiança em Deus. Você precisa transformar a igreja em que você vive, a forma de culto em que você promove, a forma de grupo pequeno que você faz, para que todas essas coisas apontem para Jesus. E apontando para Jesus, você, nós, eu, sejamos um sistema, sejamos um odre, aonde o Espírito Santo pode estar em nós.
em nós. Tiago continua dizendo: há alguém que se sente feliz? Alguém que se sente feliz? E aí Tiago responde: então cante louvores a Deus, mude sistemas. Se você está feliz, não posta no Facebook, louve a Deus. Você está feliz, liga o som do teu carro e começa a louvar a Deus, e veja o sobrenatural agindo a partir do momento que você muda sistemas, a partir do momento que você abre espaço para o Espírito Santo começar a agir através da sua vida. Entre vocês há algum doente? Que mande chamar presbíteros da igreja para que esses orem e unjam com óleo em nome do Senhor, porque a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Sistemas de fé. A igreja primitiva entendeu que o vinho que havia sido derramado neles precisava promover reforma na forma como eles viviam, nos hábitos em que eles viviam, na maneira como conduziam as suas vidas, na maneira como a religião era estabelecida, na maneira como a educação era vista. Eles reformaram. Atos capítulo 3, versículo 19. Esse texto aponta para o fim de todas as coisas. O texto diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi dado e designado a Jesus. É necessário que Ele, Jesus, permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Repete comigo: Deus restaurará todas as coisas. Amém? Deus restaurará todas as coisas. O anúncio do fim dos tempos é a restauração de todas as coisas. O anúncio de que Jesus está voltando é a reforma de todas as coisas, é a mudança de todas as coisas, é o retorno de todas as coisas ao original. Porque no dia em que Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a casa ficou vazia, o templo ruiu. Então Deus começou uma grande reforma. Na história da igreja cristã recente, nós observamos 1000 anos de trevas, de obscurantismo papal. Há 500 anos atrás, alguns homens voltam para a palavra, lembra? Para a palavra. E quando eles começam a ler a palavra começa a colocar ordem na vida deles. E colocando ordem na vida deles, eles inauguram aquilo que nós conhecemos como reforma protestante. Nós somos filhos da reforma protestante. Mas a grande questão é que esses homens e mulheres piedosos, tementes a Deus, inauguraram um período de reforma. Mas essa reforma ainda não acabou. Olhe para quem está ao teu lado e diga: a reforma ainda não acabou. E o grande problema de alguns irmãos que são saudosistas em relação à reforma é pensarem que a reforma terminou, mas a reforma não terminou. A reforma começou e ela está continuando. E ela está continuando em nós, porque Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando os céus e a terra, e nós precisamos compreender a nossa responsabilidade, a nossa parte nisso tudo. E a nossa parte nisso tudo é compreender que o Cristo, que o Espírito que veio habitar em nós, precisa e quer gerar reforma aonde você estiver. Aonde você está inserido? Você está inserido no meio religioso?
Quantos aqui são pastores, líderes de igrejas? Levanta sua mão. Você que está inserido no meio religioso, você precisa reformar a sua igreja local. Olha aqui para mim, você precisa reformar a sua igreja local. Algumas pessoas pensam que reforma dos nossos dias é pintar a parede de preto. Não se trata de pintar a parede de preto. Se trata de voltar para a palavra de Deus. Se trata de voltar à Bíblia, de pregar a Bíblia, viver a Bíblia, praticar a Bíblia. E se a Bíblia não nos fala, nós não vivemos, porque é ela que coloca ordem no caos. A simplicidade das Escrituras. Você, líder religioso, é responsável por reformar a tua igreja local. Você carrega nos seus ombros uma responsabilidade conferida por Deus de restaurar, de reformar esse meio de esfera de influência que você vive. Aceite esse chamado. A Onda Dura, como igreja local, nasceu há 11 anos atrás. E nós nem sabíamos o que Deus queria de nós, para onde Ele queria nos levar, o que Ele queria fazer através de nós. E com o passar do tempo, eu fui compreendendo, eu fui entendendo, eu fui discernindo que aquilo que Deus estava fazendo na Onda Dura não se tratava de criar uma igreja alternativa, uma igreja legal, uma igreja descolada, mas se tratava de fazer parte de uma reforma na maneira como se serve a Deus e como se adora a Deus nos nossos dias. E essa reforma nada mais é do que voltar para a Bíblia. E o grande problema é que em muitos contextos de igrejas amadas, piedosas, gente temente a Deus, é pregado tudo, menos a Bíblia. E é necessário nós voltarmos para a palavra, para colocar ordem em meio ao caos. E colocando ordem em meio ao caos, Cristo em nós transformará em glória tudo ao nosso redor. A reforma teve um início, mas ainda não teve um fim. Olha aí para quem está ao teu lado e diga isso. A reforma teve um início, mas ainda não teve um fim. Glória a Deus por todos os reformadores. Glória a Deus por todos aqueles homens que pagaram um preço altíssimo para que eu e você pudéssemos viver o que nós vivemos hoje como igreja. Mas ela ainda não acabou. Nós estamos no olho do furacão, fazendo mudança, reforma da maneira como se segue a Cristo, da maneira como se vive discipulado de maneira integral. Por fim, abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 13, versículo 14. Presta atenção. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia,
Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Quando nós falamos sobre restauração de todas as coisas, nós não estamos falando sobre viver uma religiosidade bacana. A gente está falando sobre mudar. A gente está falando sobre professores pensar em planos educacionais que possam beneficiar crianças. A gente está falando sobre políticos levantarem a bandeira do pobre, da viúva, cuidarem da causa daqueles que não têm favor. Nós estamos falando sobre deputados, legisladores estabelecerem moral, ética na nossa prática como nação, como país. Nós estamos falando sobre uma mudança de se enxergar e se viver economia. Não uma mudança propriamente sistêmica, mas uma mudança de sistema de coração. Uma reforma de como se administra dinheiro. Uma reforma de como se administra aquilo que está no seu bolso. Nós estamos falando sobre reforma das famílias. Sobre pais mais presentes. Sobre mães presentes na educação dos seus filhos, sobre mães num contexto aonde tantas têm se tornado mulheres intragáveis, intoleráveis, submeterem aos seus maridos, como a palavra ensina. Nós estamos falando sobre homens serem homens. Nós estamos falando sobre filhos serem filhos. Nós estamos falando sobre reformar. E essa conferência, ela vai ser um grande chute na tua bunda, para que você faça alguma coisa com o Espírito Santo que habita em você. Sabe, o Cristo sobre, o Cristo por, o Cristo em, nada contra o Espírito sobre. Pelo contrário, muito a favor. Nada contra a manifestação de dons espirituais. Nada contra a intervenção do Espírito Santo nas nossas reuniões. Nada contra, pelo contrário, tudo a favor. Mas eu tenho observado que algumas pessoas estão ficando doentes, porque fixaram a sua atenção no Espírito sobre. E aí talvez você dá um passo adiante, e aí você começa a perceber que Cristo não está sobre você, mas Ele também está para você. Ele quer te abençoar. E isso é uma revolução de entendimento que você precisa compreender. Cristo quer te abençoar. Amém? E isso é parte do entendimento. Cristo te ama. Cristo gosta de você. Ele morreu na cruz porque Ele te ama profundamente. Ele perdoou os seus pecados porque Ele quer ter comunhão com você. Mas não acaba aí. O mistério, a glória, a plenitude, não é o Espírito sobre, não é o Espírito por, mas é o Espírito em nós. Porque quando vinha derramado em nós, quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, a nossa vida começa a mudar, sistemas começam a mudar, a minha família foi mudada, a minha vida foi mudada, a maneira como eu encaro o dinheiro foi mudada, a maneira como eu encaro a mulher foi mudada, a maneira como eu encaro o gay foi mudada, a maneira como eu encaro a sociedade foi mudada, a maneira como eu encaro a política foi mudada, porque Cristo está em mim, é vinho novo, e vinho novo precisa de odres novos. Amém? Onde estão os reformadores esses dias? Fique em pé no seu lugar.
Vamos orar. E eu queria que nesse momento você clamasse a Deus, para que durante esses dias houvesse um despertamento da tua parte, e que todos nós, como parte do corpo de Cristo, assumamos conjuntamente a responsabilidade de reformar a nossa nação. Na nossa bandeira da República Federativa do Brasil está escrito ordem e progresso. Sabe o que vai trazer ordem para a nação? É a palavra de Deus, é Cristo em você. É Cristo em você que vai trazer ordem para a tua família. É Cristo em você que vai trazer ordem para a tua escola, para a tua faculdade. É Cristo em você que vai mudar o plano educacional brasileiro. É Cristo em você que vai transformar a política. É Cristo em você. Nós não precisamos de um Messias, o Messias já veio e Ele é Jesus Cristo. E Ele está em nós, Ele está vivo, Ele ressuscitou, para que eu e você fôssemos agente de restauração e transformação de todas as esferas da sociedade. Você aceita esse chamado? Feche seus olhos, feche seus olhos. Comece a clamar a Deus. Peça a Deus, Deus, move-se em mim. Move-se em mim. Me traz consciência, me traz discernimento daquilo que habita em mim. Faz-me compreender o Cristo que vive em mim. Faz-me entender. Faz-me entender que o Espírito Santo está em nós. Oh Pai, sopra sobre nós, Espírito Santo. Nós não queremos viver uma vida aficionada num Cristo que está sobre nós. Nós não queremos viver uma vida aficionada num Cristo que está por nós. Nós queremos, ó Pai, de maneira quebrantada, de maneira profunda e espiritual, manifestar o Espírito Santo que está em nós, em nós, em nós, em nós, o Espírito Santo que se move em nós, o Espírito Santo que nos faz nos mover nele, o Espírito Santo que nos transforma de glória em glória, e cada dia numa glória maior. Espírito Santo de Deus, Tu que habitas em nós, começa, ó Pai, a nos transformar a Tua imagem e semelhança. Torne-nos, ó Pai, como você, Jesus. Torne-nos a imagem do Teu Filho amado, Pai, para que nós possamos fazer parte da restauração de todas as coisas, e o dia glorioso da volta de Cristo possa vir de maneira gloriosa sobre nós. Nós que preparamos, nós que fizemos parte da reforma, da restauração dos céus e da terra, da reforma, da restauração das famílias, da reforma, da restauração da religião. Espírito Santo, mova-se em nós, mova-se em nós. A igreja precisa de mudanças. Nós somos a igreja, cara. Você é a igreja. Nós precisamos de mudança. De verdade, nós precisamos de reforma. Nós somos religiosos, mas não somos discípulos. E a igreja dos nossos dias precisa voltar a ser uma igreja de discípulos, de gente que não tem nada a não ser Jesus, que é tudo, está em todos. E a reforma, obviamente, que da igreja está sob responsabilidade de líderes e pastores. Mas líderes e pastores não conseguem transformar comunidades inteiras. É necessário que você seja diferente. Você precisa ser reformado, cara. Você precisa mudar a maneira como você vive o evangelho.
Chega de ser crente domingueiro. Seja discípulo de casa em casa. Chega de ser mesquinho, avarento. Entenda e compreenda que aquilo que você tem não é para você. É para que Cristo seja revelado. Abandone a sua miserabilidade, espírito de excelência. Faça bem feito as coisas para Deus, cara. Faça arte bem feita. Lidere como se você estivesse liderando uma nação. Pregue como se você estivesse pregando a um estádio. Reforme a maneira como você vive, igreja. Porque de uma coisa eu sei: várias esferas precisam ser mudadas, mas a mudança começa na igreja. Foi assim em Atos, e vai ser assim nos nossos dias. Amém? Deus abençoe vocês.